Você faz o descarte correto dos medicamentos ou você joga em qualquer lugar, no vaso sanitário ou então no lixo? Ligue e participe da nossa enquete de hoje, 3220-1617. É o telefone que você liga para participar da enquete e você vai concorrer no finalzinho do programa a um notebook de 4 GB. Você não pode perder, tá? Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio. E olha, o Natal está se aproximando na semana que vem, né? Nessa época do ano as festividades aumentam, com muitas confraternizações e famílias que se reencontram. Mas existem pessoas que acreditem, não gostam ou que não se sentem bem nessa época do ano. Mas por que isso acontece? Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo as psicólogas Raquel Alves. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Também a Lindamar Dias Pereira. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu quero fazer a pergunta para as duas. Por que existem pessoas que não gostam dessa época do ano, Raquel? Sim, essa época do ano, apóstolo, ela sugere muito a felicidade, né? Uma época feliz, que todo mundo se confraterniza, todo mundo estão juntos. Então, assim, essa felicidade, ela tem algo que você tem por obrigação. Só que você tem o seu rompante de realidade, né? Você não vive, é um patamar, a felicidade que as pessoas buscam está um patamar muito alto, é aquela coisa do carro perfeito, da família perfeita, né? Do emprego perfeito, né? E quando a pessoa vê que ela não está conseguindo atingir isso, aí ela começa a buscar o quê? Ela volta, né? Ela volta para trás. Então, assim, chega nesse momento, nesse Natal, você quer tudo isso junto. Tá? Todo mundo está comprando, todo mundo está se... né? E aí você pensa, poxa, e eu? Eu não tenho condições de comprar, eu não tenho condições, né? E vem aquele sentimento de culpa, de inferioridade, né? Que gera tristeza, que gera depressão. Concorda com isso, Lindamar? É isso mesmo? Concordo plenamente, né? E há um padrão muito colocado pela sociedade consumista e tem também questões de relacionamentos, né? Nem sempre a pessoa está da forma como ela gostaria de estar, com a pessoa que ela gostaria de estar. Então, assim, nem sempre ela consegue suprir nem as necessidades externas, nem as necessidades internas. Agora, Raquel, um problema familiar, porque igual a gente está falando, Natal e final do ano, aquele momento em que a família se reúne e tal. Algum problema em que a pessoa teve, algum trauma do passado, alguma coisa assim, pode fazer com que a pessoa tenha não se sinta bem nessa época do ano? Pode. Sim, pode. Sim, eu vejo assim, a maioria, tá, que não gosta dessa época, se você for realmente buscar essa questão de infância, é aquela infância difícil, que no outro dia, 25, você saía dos seus vizinhos e o papai ganhou, né? O Papai Noel passou e deixou na árvore, mas na minha não deixou. Entendeu? Então, assim, você começa a identificar Natal, não ganhei presente, não foi uma data feliz, né? Porque aquela coisa de que felicidade presente, né? Sim. Então, não foi. Eu não ganhei, eu não gosto do Natal. Não me sinto bem. Pode falar. E é muito associado também essa questão da infância. A pessoa acaba, na idade adulta, fazendo gastos altíssimos para suprir uma carência de infância. Né? Então as pessoas acabam se endividando muito, por exemplo, e esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo. Então hoje está muito comercializado. É muito ligado ao consumismo. Muito ligado ao consumismo. Né? E esquece do verdadeiro aniversariante, do verdadeiro sentido, que é o Natal. Existem pessoas que se isolam nessa época, normalmente nos meses anteriores são pessoas que relacionam, mas nessa época se isolam. Por que isso? Existem pessoas, inclusive conheço várias, que têm surtos sempre nessa época. Né? Às vezes é um momento de fugir da realidade, é um momento de reflexão. Né? É um momento em que as pessoas refletem muito, fazem uma retrospectiva de todo o ano e nem sempre elas conseguiram atingir os seus objetivos. Então elas acabam se isolando, né? Para não ter que passar por certas situações constrangedoras. E como lidar com essa situação, então? Assim,
dessas diferentes formas. A pessoa tem algum trauma ou pelo simples fato de que ela não se sente bem porque ela não se encaixa nesse perfil de consumismo, porque ela não tem condições nesse momento de arcar com essas despesas e com tudo o que o mercado oferece, que a mídia coloca, né, para ser imposta como se fosse o Natal, né? Como lidar com tudo isso? Realmente, assim, eu vejo que você tem que buscar uma ajuda mesmo profissional, porque às vezes é o que a colega falou do surto, na verdade, sim, às vezes a pessoa tem um transtorno de humor, né, já vem com esse transtorno, chega nessa época, você vê na televisão a propaganda, vem o papai, a mamãe, o filhinho, todo mundo brincando, correndo, com presente, e cadê? Os seus pais são separados, e aí, onde eu vou passar o Natal? Né? Então você tem aí você fica triste, aí você começa a ficar melancólica, pessimista, né? Gerar sentimentos de culpa por qualquer coisa, né? Se culpar por isso. Então, assim, isso realmente, as pessoas banalizam isso, mas você deve sim procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar um especialista. Tem que procurar uma ajuda profissional. E não é errado procurar um especialista. De forma nenhuma. Nunca é errado. Nunca é. A última pergunta, o que se faz, o que pode ser feito nessa Saquarema para melhorar esse estado de espírito da pessoa no Natal? As pessoas precisam entender, como eu disse anteriormente, o verdadeiro sentido do Natal. Elas precisam entender que o comportamento no Natal ele não precisa se modificar. O nosso padrão, o padrão que é colocado de felicidade, de reflexão, ele pode perdurar o ano inteiro. Então não é diferente. Não é só nessa época. Não é só nessa época. Né? A pessoa precisa estar nesse momento de reflexão e de conquista o ano inteiro. E ela não tem só o Natal para fazer isso. Ela tem um tempo maior. Raquel. Eu vejo assim, que você não precisa... temos essa reflexão que a colega falou, mas o verdadeiro sentido do Natal, que é aquele que Cristo, né, nasceu, porque a gente fala do aniversariante. Ninguém lembra do Papai Noel. Muitas pessoas lembram do aniversariante, mas vem cá, qual é o sentido? É só o nascimento? Porque ele nasceu para um propósito. Qual foi o propósito? Morrer para que a gente tenha salvação. Então não é passado isso, não tem sim uma essência do Natal verdadeiro, né? A não ser por nós cristãos mesmos, mas que algumas famílias nem ensinam isso. Né? Porque eu digo assim, a gente tem que comemorar, ele nasceu para morrer. Né? Precisou dele nascer. Então, esse para mim é o sentido. E se você buscar esse sentido verdadeiro, vai ser uma data, um aniversário mesmo, né? Não vai ser uma data tão cheia de flores, cheio de, né, o amor ao próximo, a caridade. Agora é a época que todo mundo começa a doar tudo, né, se desfazer, porque o amor ao próximo, a caridade. Então, eu acho que não precisa. Você tem que ver o Natal como o sentido verdadeiro, né? Que é o nascimento e a morte. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Vim aqui nesse horário, não é fácil. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida.